Eu vi uma matéria mais ou menos assim, ó. O Brasil parou para ver Larissa Manoela falar mal de seus pais. Ela deu uma entrevista ao Fantástico, lavando a roupa suja, dizendo que apesar de lucrar milhões, tinha que pedir para os pais dinheiro para poder comprar milho. Em resumo, ela acusava os pais de a dominarem, a oprimirem e insinuava que os pais pegaram o dinheiro dela. E alguns dias depois, uma empresa capitalista fez o quê? Viu uma oportunidade de lucrar. O Burger King chamou a moça e disse: "Que tal ganhar um dinheiro em cima de sua crise familiar? Que tal ganhar dinheiro humilhando seus pais?" Você pega um lanche e diz assim: "Eu não vou dividir com ninguém, o dinheiro é meu." Para quem disse que não ligar para dinheiro, hein, que daria tudo para os pais, ela tá bem materialista. Mas tudo pelo lucro. Pelo lucro vale tudo. Até colocar os pais em uma situação terrível em rede nacional. Tudo pelo lucro. É nessa hora que a gente quase concorda com os socialistas, que criticam a busca desenfreada pelo lucro dos empresários capitalistas? Será que a gente concorda com eles? Diante da sede dos empresários por lucro, diante da obsessão deles, que estão dispostos a vender a mãe pelo lucro, os socialistas estariam certos em suas críticas ao capitalismo? O capitalismo é selvagem? A resposta seria o socialismo? Curta, comente, se inscreva, porque hoje eu quero falar sobre isso, sobre o socialismo, sobre os libertários ou os liberais, que dão uma resposta filosófica ao socialismo e sobre como devem ser as nossas relações comerciais. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Os socialistas eram e são críticos ferrenhos do livre mercado e do desejo de obter lucro. Segundo eles, o mal entrou no mundo quando o homem pisou numa terra, assim num pedacinho de terra, com seus meios de produção e disse assim: "Isto é meu." A propriedade privada seria para eles a razão de toda a desgraça. O socialismo pregou um ideal de bem comum. Sempre, muito altruísta. Ninguém vai ficar sem comida aqui, todo mundo vai receber igualmente. Que paraíso! O que aconteceu na prática foi egoísmo como nunca se viu nos países capitalistas. Mais de 100 milhões de pessoas morreram, uma boa parte delas nos paredões e outra de fome. Justamente por conta disso, vemos o liberalismo como uma resposta a este fracasso do mundo socialista, defendendo a busca do lucro como a pedra angular da sociedade, que levaria inclusive a sociedade a ser mais moral, mais generosa. A partir daí, pessoas como Ayn Rand desenvolveram uma filosofia do egoísmo, sim, é o que ela disse. E ela pregou o egoísmo como uma espécie de virtude. Ela disse, por exemplo: "Por que eu tenho que renunciar a algo pelo próximo se eu tenho o mesmo valor que ele?" Ayn Rand nasceu na Rússia, sob o governo socialista. Ela viu soldados invadirem a loja de seus pais. O governo socialista fazia tudo isso, pegando tudo de sua família, tudo isso em nome do bem comum, tudo isso em nome do amor e do altruísmo. Isso teve, obviamente, um impacto profundo na autora, que acaba se tornando defensora do individualismo e do egoísmo. E aí que a gente entra na famosa ideia da mão invisível do mercado. A ideia é a seguinte: pessoas, pensando apenas em si mesmas, seriam conduzidas por uma mão invisível a fazer o bem ao próximo. Adam Smith disse o seguinte: "Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. O padeiro, pensando apenas em si mesmo, acaba produzindo um bom pão que servirá o próximo." Libertários ou liberais chegaram a dizer que a busca pelo lucro evitaria até guerra. Afinal, por não querer perder um possível comprador de seus produtos, os homens acabariam evitando até a guerra. Mas será que a busca pelo lucro, apenas pelo lucro, levaria mesmo sempre ao bem comum e à virtude? É verdade que a ideia socialista, tão aparentemente altruísta, não deu certo, nunca vai dar. Basta ver por onde os socialistas andaram e colocaram a mão. Tudo morria. Mas será que o ideal libertário seja egoísta e você acabará fazendo bem ao próximo? Será que isso é verdade? Nem sempre. No caso da Larissa, por exemplo, uma filha que, em nome do lucro, não hesitou em desonrar os seus pais e remexer mais e mais nas feridas aí para todo mundo ver. Tudo para ganhar dinheiro. Ou pense então nas indústrias farmacêuticas, que estão dispostas a te viciar com todo tipo de remédio, droga, que promete te curar, mas muitas vezes tem apenas a capacidade de te tornar dependente, tudo em nome do lucro, mesmo ao custo até de
te matar. Há um livro interessante que fala sobre isso, sobre marketing, brainwashed. Tradução literal seria lavado com marca. Ou seja, o título dá a ideia de que o marketing é uma agência responsável por fazer uma lavagem cerebral em nós para que compremos os produtos das empresas que eles divulgam. O autor deste livro é um marqueteiro que trabalhou em muitas empresas e ele revela os segredos sombrios dessas empresas. Por exemplo, ele fala de como empresas utilizam-se de recursos no mínimo duvidosos para fidelizar pessoas desde o ventre de suas mães. É sério, não é mentira não. Não importa, sabe, se eles vão viciar as crianças e torná-las, por exemplo, obesas através de produtos açucarados, enfim, e todo tipo de problema através desses alimentos que não são alimentos. O negócio é viciar as crianças para então torná-las clientes fiéis. E tudo isso feito em nome do lucro, mesmo ao custo do prejuízo da saúde das crianças. Você se lembra da indústria do açúcar que subornou cientistas para dizer que o que fazia mal não era o açúcar, mas a gordura? E toda essa desgraça coletiva ao preço da busca pelo lucro e acabou e pronto. Você acha então possível que empresas em nome do lucro possam batalhar para fechar países inteiros durante uma pandemia? Não estou nem dizendo que fizeram, não sei se foi arquitetado ou não, mas muitas empresas lucraram horrores com a pandemia. Muitas empresas, por exemplo, viram seus concorrentes desaparecerem. Afinal, uma grande empresa com milhões na conta pode ficar um ano sem produzir por conta da gordura que possui. Já uma pequena empresa, quando ela fica um mês sem produzir, isso pode significar a falência imediata. Você acha então que é possível também que empresas criem ou se aproveitem de uma doença para vender vacinas não tão confiáveis, experimentais, sem ter certeza de que isso possa provocar algumas coisas muito ruins nas pessoas? Sim, empresas podem fazer isso. Tudo em busca do lucro. Podem estar dispostas até a matar. Mas se o socialismo altruísta levou à morte de 100 milhões em nome do amor, capitalistas também estão dispostos a matar em nome do lucro. Como ficaríamos então? Primeiro, o mercado livre sempre é melhor do que a ditadura socialista. Por quê? A gente ainda pode pesquisar e falar, ei, essas empresas aqui são ruins, vamos ficar longe delas. Quer dizer, às vezes essas empresas também podem ser bem ditatoriais, elas nos obrigam a tomar algumas picadinhas e a gente às vezes fica, né, assim, como? Fica também meio numa ditadura, tá vendo? Não apenas os socialistas podem fazer do nosso país uma ditadura. Grandes empresários globalistas também podem fazer ditadura. Agora veja bem, no livro A Revolta de Atlas, muitas vezes neste livro da Ayn Rand, a sensação que a gente tem é que nós temos aparentemente dois caminhos apenas: mentir sobre o altruísmo, que é o caso do socialismo, ou nos entregar de coração ao egoísmo, que é a filosofia de Ayn Rand e de muitos libertários. Ela apresenta esses dois mundos. De um lado, uma pessoa altruísta que com isso acaba levando a empresa à falência e trazendo pobreza para todo mundo, e do outro, aqueles que se vangloriam do egoísmo e da ambição. E a verdade é o seguinte, que nem socialismo e nem liberalismo podem salvar o mundo. Só o cristianismo. Primeiro, vale dizer que o livre mercado, desde que o mundo é mundo, não houve sistema econômico melhor. Afinal, livre mercado é nada mais, nada menos do que isso. Homens que se reúnem numa praça, vendendo leite, outros frutas, e ali eles decidem livremente como negociar. Isso é livre mercado, só isso. Ou seja, nesse sentido, o livre mercado é o arranjo natural de homens livres negociando. Ou seja, livre mercado nem é uma filosofia, é só uma constatação natural. Cada um fica com o que é seu e vende por quanto quiser. Isso é liberdade. Já socialismo e liberalismo são filosofias, cada um a seu modo, tentando moralizar as nossas relações. No fim, ambos podem matar e ambos podem nos escravizar. É como alguns dizem, né? O problema do socialismo é o socialismo, o problema do capitalismo são os capitalistas. Mas enfim, no cristianismo não é pecado, de forma alguma, o enriquecimento honesto. Não é errado esperar colher o que se plantou. Não é errado obter lucro pelo fruto do trabalho, mas este não é o alvo maior da existência humana. Não é errado obter lucro, mas é errado achar que ele é o objetivo maior da existência. E é tolice achar que a busca dele, custe o que custar, sempre resultará em bem ao próximo. Na fé cristã, não é pecado ter dinheiro, mas é proibido amá-lo. Porque quando se ama o dinheiro, tende-se a não amar as pessoas. O dinheiro é importante e tem o seu lugar, mas o amor ao dinheiro coloca o dinheiro em um lugar que não é dele, na frente da vida humana. Ou seja, o ganancioso levanta e pensa como ficar rico, e ele estará disposto até em vender a mãe para conseguir.
O cristão genuíno, entretanto, pensa: como ser útil e bom em alguma coisa e assim resolver o problema de alguém? Com essa perspectiva, eu tenho certeza, ele vai ter lucro, pois quem vê o seu trabalho como um culto a Deus e faz o melhor que pode para solucionar o problema de alguém, esse indivíduo será bom no que faz, e quem é bom no que faz costuma ter lucro.